Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fluxo, onde a gente fala do fluxo da vida e do fluxo da odontologia. Aqui você vai encontrar reflexões sobre o passado que nos fez chegar até aqui, sobre o presente, sobre a nossa visão de mundo, da situação atual e também reflexões de estimativas para o futuro. E hoje eu estou conversando com uma pessoa que eu admiro demais, que eu me espelho demais, que faz um trabalho extraordinário, que é a Bruna Lavinas. Opa, que prazer estar aqui com você. Na verdade, estou aqui com a minha professora também, porque faço parte da comunidade DEX, Dentistas Extraordinários, e para mim é uma honra estar aqui contribuindo com você, alguém também que eu me admiro e me inspiro sempre. Minha amiga, é um prazer, é uma honra, acima de tudo, ter uma pessoa com a sua história, com o seu legado. Eu nem vou dizer do seu gabarito, da sua produção. Acima de tudo, essa questão do legado, de tudo o que você contribuiu junto da gente, porque é muito importante a gente estar cercado de pessoas que fazem a diferença. Né? E eu ia perguntar justamente para você assim, o que é que faz um dentista ser extraordinário, já que a gente está aqui com a camiseta da DEX? Puxa na camisa, né? É muito mais que a técnica. Eu sou professora de universidade, né, federal, já há 12 anos, e muitas pessoas passaram por mim. Muitos alunos, muito mais de 2.000, né, alunos formados. No começo eu dava aula para todos os cursos de saúde, né, que eu comecei na medicina, então eu dava aula na medicina, na farmácia, na nutrição, e sempre dando aula na odontologia. Hoje, né, eu estou só na odontologia. E eu percebo que há algo de diferente já desde a graduação. Quando você sabe qual é o seu propósito e você está disposto a ir além da técnica, com certeza o sucesso é mais garantido. Então, você tem aquele aluno que é excelente na cirurgia, na dentística, na técnica em si, mas que às vezes ele não tem a soft skill. Ele não tem a habilidade de acolher, de encantar, de sentar, de conversar, né, de fazer todo o fluxo do consultório. Porque não é só, o paciente ele não vai chegar e sentar na cadeira e a gente vai tratar o 36, o dente ali do paciente. A gente tem que fazer toda essa avaliação. Então, o dentista que abre a mente, que ele entende que saliva é importante, que ele entende que entender, né, de paciente hipertenso é importante, que ele entende que aferir um sinal vital, né, enfim, aquilo faz a diferença no tratamento do 36, ele se torna extraordinário, ele começa a ter sucesso na carreira. No final das contas, o extraordinário é você fazer algo simples de uma maneira especial. Né? Da Vinci, ele dizia que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Não sei se você já ouviu, né, essa reflexão. E a gente não pode só se prender à tecnologia. Não. Né? A scanner, a inteligência artificial, a equipamentos, né, sônicos e ultrassônicos. Né? A questão não é essa. Isso é importante, isso é gostoso, isso é maravilhoso. Né? Laser, tudo isso é fantástico. Mas se isso não for usado de uma forma aplicada, uma forma efetiva, se isso não for comunicado de uma forma importante, não vai surtir efeito. Não vai. No consultório, na universidade, eu tenho o prazer de ter muitos equipamentos. Scanner, impressoras, laser de alta, óxido nitroso. E eu sempre faço a primeira pergunta. E aí o aluno, né, e no consultório profissional, fica muito encantado, né? Ai, tem tudo isso lá no consultório, quero trabalhar, quero isso, e você também fica. Mas a pergunta que eu te faço, você vai conseguir usar essa tecnologia no paciente? Que não coopera muitas vezes. De que adianta a gente pegar um paciente com síndrome de Sjögren, sem saliva, escanear aquele paciente, fazer o melhor desenho num programa, no Exocad, enfim, não importa o programa, imprimir a melhor coroa, ele não tem uma gota de saliva. Então, assim, se a gente não cuidar desse básico, desse simples, né? E aí, se a gente está falando de um paciente com medo e ansiedade, quantas crianças, quantos pacientes que eu atendo com autismo que não deixam eu tocar na cavidade oral, que não deixam eu tocar, né, introduzir o scanner. Então, adianta eu ter o scanner? Então, eu falo muito sobre isso, porque o dentista ele fica muito limitado e, assim, como eu sou professora universitária, eu vou botar também a culpa em mim. Né? A gente tem uma grade a cumprir, um currículo, né, uma estrutura, uma matriz, que não está batendo mais com os dias de hoje.
né? Eu acho que a graduação ela teve uma falha importante, tanto de assuntos básicos como a saliva, que aborda de uma forma muito superficial, né? Mas essa questão de outras habilidades, você falou de soft skills, a gente não é encorajado a ter uma comunicação de qualidade. A gente sabe que precisa ter, mas a gente não tem treinamento para isso. Isso é treinável. Sim, sim. Né? E você escolheu ser professora, eu acredito que justamente para suprir algumas deficiências da formação da gente, né? Conta um pouquinho, porque aqui a Bruna quis ser professora. Na verdade, eu sempre quis cuidar e comunicar. Eu sempre, desde pequena, que eu sempre fui, assim, comunicadora, né? No sentido de, se te precisasse fazer um comunicado, se precisasse fazer uma peça de teatro na escola, eu sempre era a primeira. Não, eu posso apresentar alguém, eu posso fazer isso, né? Eu sempre tive isso dentro de mim, de querer falar, de querer me comunicar, de querer lidar com pessoas. Já fui a países que eu não sabia língua nativa e conseguia me comunicar. Se precisar, eu pego um papel, desenho, eu faço gestos. A comunicação é mais do que o verbal, né? Muito mais. Muito mais. Então, isso sempre veio dentro de mim. Mas eu não sabia que eu queria ser professora. Eu queria cuidar e me comunicar. Só sabia disso. E aí, a vida foi me levando para a odontologia, né, que quando eu me formei, e aí na odontologia eu me apaixonei pela estomatologia, que foi a área que me fez ficar na estomatologia, na odontologia, e aí aquela coisa de você formar, entrar na especialização para fazer estomatologia e nem raciocinar tanto, nem ter abraçado o mercado tanto, entendeu, Cissa? No sentido assim, talvez hoje, se eu voltasse para trás, eu teria sentado um pouco na cadeira antes de entrar no mestrado. Né? Então, assim, eu formei... Foi imediato. Foi tudo imediato. Tudo muito assim. Então, assim, formei, entrei na especialização. Da especialização, já entrei no mestrado. Mestrado em 1 ano e meio, doutorado. Doutorado em 2 anos, professora. Então, assim, foi tudo muito intenso. Porque tudo que eu tinha que cumprir, eu cumpria muito rápido. Só que, assim, hoje eu penso, opa... Será que aquela Bruna lá de trás que se formou não precisava ter sentado e estudado mais esse mercado, analisado? Hoje eu penso assim, se eu pudesse, se eu me formasse agora e morasse em Natal, eu queria acompanhar você. Então hoje eu penso assim, acompanhar um grande profissional. Eu não fiz um estágio em consultório, por exemplo. Tudo meu sempre foi voltado para a área acadêmica, desde a universidade. Então assim, eu sempre gostei da vida acadêmica. Mas quando a gente fala também de vida acadêmica, a gente gosta de estudar, a gente gosta de publicar, né? Mas ser professor é muito mais que isso, né? Sim. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, assim, mas eu sempre tive o prazer de sentar, de ensinar e eu gosto muito de me relacionar com os alunos. Hoje o que me encanta na faculdade são os alunos. Eu acho que, então, assim, eu nunca pensei em ser professora. Né? O fluxo me levou a ser professora. O fluxo da vida. E hoje eu amo ser professora, mas talvez eu não esteja mais tão adequado a um sistema engessado. Entende? Então eu gosto de sentar com o aluno, eu gosto de conversar com o aluno. Você se conecta, né, com os seus alunos. Com o aluno. Mas eu não sei se eu precisaria estar dentro de uma universidade. Eu não sei. Eu me conecto. Em qualquer lugar eu me conecto. Então eu acho que o professor somos todos nós. Somos grandes educadores do paciente. Você estar numa feira de um congresso, você começar a conversar com um dentista, quanto que você ensina ali para ele? Não é verdade? Verdade. Então, para mim, ser professor em qualquer lugar. Né? Mas eu não escolhi ser professora. E seguiu, né? Aliás, falando de escolhas, você fez uma escolha na sua vida que foi atuar também com pacientes com necessidades especiais, com necessidades específicas. E essa não é uma escolha neutra. Não. Né? Como que foi o fluxo para chegar aí? Então, eu acredito que Papai do Céu já deve estar cansado de mim. Porque toda vez ele dá um jeitinho, dá uns empurrões, porque eu também não escolhi fazer nada. Você disse sim para um chamado. Na universidade, quando eu era aluna, eu tinha um grande professor de pacientes especiais, que era o professor Roberto Elias. Só que a disciplina era optativa. E eu fiz a opção de não fazer. Porque na minha cabeça,
era realmente atender neuropata. E naquele horário, eu tinha um estágio no hospital que tinha estomatologista no Hospital Federal do Rio e tinha bucomaxilo junto. Então, eu via a estomatologia com a cirurgia integrada. Então, eu, infelizmente, cheguei até a falar isso com o professor na época. O professor queria muito fazer a disciplina, porque todas as disciplinas que existiam eu fazia. Eu queria muito fazer essa disciplina, mas o horário, ele bate com o meu estágio. E na minha cabeça eu era acadêmico, eu não tinha orientação, não tenho ninguém da família, né, dentista. Na minha cabeça era só mais uma matéria optativa, né? E eu não fiz. Eu tomei a decisão de não fazer. E aí a vida me amarrou. Porque quando eu me formei, como eu contei, eu fui fazer estomatologia, mas também com essa coisa da comunicação. Sempre trabalhei em órgão de classe. Então, já trabalhava na ABO desde o segundo período, na ABO do Rio. E lá estava reabrindo a clínica de pacientes especiais. Eu estava fazendo estomatologia, recém-formada. E aí o chefe da clínica falou assim, Bruna, tá reabrindo a clínica de pacientes especiais. Você está terminando estomatologia, está aí desempregada. Você não quer vir aqui ajudar? Né? O chefe, o doutor Silvio Brandão, era chefe do Dr. Cardoso Fontes. Ele é uma graça, é um amor. Eu acho que é uma pessoa muito legal, a equipe é muito legal. E aí eu cheguei muito animada, porque eu precisava também, mas também estava animada porque eu pensei, nossa, vai ser ótimo, vai chegar o paciente renal, vai chegar o paciente, né, com artrite. Eu pensei que eu ia ver o sistêmico. Mentirosa, porque boba, porque num ambulatório, fora do hospital, é muito difícil chegar esse paciente. O que chega, que é o maior público, realmente é o neurodivergente. Então começou a ter pessoas com autismo, paralisia cerebral, trissomia do 21, e eu estava ali sem fazer nada, eu comecei a ficar com vergonha. Eu era mais nova. Então eu falei, vou segurar. Aí segurava, posicionava uma cabeça, um abridor de boca, e às vezes um faltava, aí eu tinha que assumir aquela cadeira. Eu comecei, Cecília, a fazer, desesperar, assim, com medo, né? Mas comecei a fazer para ajudar. Quando eu vi a equipe, eles já eram mais velhos, mais experientes, né? Eles foram se ausentando, eu fiquei com aquela clínica sozinha. Sozinha, não tinha mais uma Sobrou para você. Eu olhava o teto, olhava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou sair e vou largar. Você já era professora? Eu estava já no doutorado. Eu vou sair e vou largar esses pacientes aqui? Ou o que eu faço? Eu não tinha coragem de ir embora, que eu vou embora. Aí eu fui, peguei todos os meus amigos de mestrado, doutorado, minha dupla de faculdade que queria até fazer pacientes especiais, que estava também fazendo. Eu comecei a convidar as pessoas. Fulana, eu estou passando por essa situação aqui. Você não quer ir comigo para a clínica de pacientes especiais da ABO? Olha, a entrada é muito baixa, às vezes eu nem cobro, mas você não quer me ajudar? Porque o serviço vai acabar e as pessoas com pena de me começaram a assumir. Os meus amigos de mestrado e doutorado. E aí, uma saiu para fazer a especialização em São Paulo, voltou, quando ela volta eu monto o curso de especialização. E assim, toda a equipe foi capacitada. Então, hoje, por exemplo, o professor Geraldo da UERJ faz o trabalho na UERJ, foi um dos convidados naquela época, que é da estomatologia. Vanessa voltou para Alagoas, fez o serviço lá em Alagoas, mas agora voltou para Paulo Afonso, na Bahia, faz o atendimento. Então, todo mundo que passou pelaquela clínica continuou. Pacientes especiais. Algo despretensioso que rendeu frutos. Sim. Né? Sim. Vamos falar de frutos. Você está só direcionando aqui a conversa, me fazendo pensar aqui. Se você, no futuro, daqui a 50, 60 anos, alguém pudesse falar, tipo assim, nossa, a Bruna contribuiu para a minha vida, o que é que você gostaria que essa pessoa dissesse? Isso aí até me emociono. Acho que até hoje, quando o aluno fala assim, você transformou minha vida. Né? Eu acho que ouvir que você transformou a vida de alguém, alunos que iriam largar a odontologia, né? Olha, eu ia largar a odontologia e hoje eu sou um profissional bem-sucedido. Você vê, eu não preciso esperar esses 50 anos, não. Mas você vê um aluno, né? Eu já vejo hoje aquele aluno que ninguém dava nada por ele, porque a sociedade julga, né? Que o aluno bom é o aluno que tira 10 em tudo, CR elevado, né? O conceito elevado, né? Eu gosto muito do aluno que tira 1. Eu gosto muito do aluno que está perdido, né? Que ele ainda não entendeu onde ele está. E aí você conseguir, né, ver que esse aluno ele teve sucesso na carreira. Então, lá na frente, você imagina um aluno meu contando para o neto dele. Eu tive uma professora, ela era meio assim. mas eu tô aqui hoje por causa dela.
E, assim, uma coisa também que me toca muito, né? Na universidade, eu tenho uma liga, né? Lá na Federal do Rio, mas eu tô acabando ali os projetos, mas esse ano eu ainda tenho uma liga de pessoas com deficiência, né? Uma liga odontológica, um grupo de estudos, que é uma liga, né? Uma reunião de alunos. Tem mais de 30. E aí, eles... Um projeto. Um projeto de extensão, vamos pensar assim, de estudantes, né? E aí, eles se formam, né? Já vem se formando. Muitos não fizeram pacientes especiais, não, tá? Mas eles falam assim, professora, eu vou fazer endo, mas eu não vou deixar de atender esse paciente. Professora, eu vou fazer prótese, mas aonde eu tiver eu consigo orientar uma pessoa. Então, se lá na frente eu tiver esse grupo de pessoas que pelo menos falam sim a uma mensagem de uma mãe que fala, meu filho está com dor, tem autismo, e eu não tenho ninguém para pelo menos examinar meu filho e me falar se realmente ele está com dor, porque para pensar, eu sou mãe, eu tenho um filho autista, nível 3 de suporte, então a gente diz um autismo bem, né? Com bastante comprometimento, que tá o tempo inteiro batendo a cabeça na parede há 2 dias. Ou convulsionando. Socando o rosto. E aí ela não sabe se é a boca, porque ele é não verbal, ele não verbaliza. Uhum. E aí ela vai e começa a procurar profissionais para fazer um diagnóstico de exclusão, Cecília. Essa é a realidade. E aí manda uma mensagem pro dentista que mora do lado, né? Meu filho, isso. Você pode pelo menos examinar, você pode vir na minha residência, eu vou pagar. E não. Então o que eu quero escutar lá na frente, que esse não diminuiu para sim. Eu não sou poliana de achar que vai mudar o mundo. Mas eu acho que uma gotinha de cada vez... a gente vai ajudando. Cada gotinha de chuva forma um oceano. Sim. Né? Não é romantismo, não, embora eu me considere uma pessoa romântica. Mas eu entendo que o professor ele tem um impacto imensurável. Sim. Né? Eu tenho muito orgulho de ser professora. E às vezes alguém chega para mim e faz assim, Cecília, é porque você é muito boa, você é muito generosa. Eu digo, não, você está enganado. Eu sou muito egoísta. Uhum. Porque ser professora me faz muito bem. Sim. Porque quando eu atendo um paciente, eu estou cuidando da saúde de um paciente. Sim. Quando eu ensino um aluno que vai cuidar de 10 pacientes, eu estou impactando a vida de 10 alunos. Então, talvez eu seja egoísta, arrogante e vaidosa, porque eu quero impactar mais gente. Isso é uma coisa que me move como professora. Né? Não é só transmitir meu legado, é que esse legado se transforme... num produto, em algo palpável, em algo que faça diferença na vida das pessoas. Para a população. Sim. Né? É isso que a gente tá buscando. Você tá direto com a moçada. Tô. A geração Z te ama. É. A gente estava brincando sobre isso, né? Que você consegue se conectar com eles. E eu vejo muitas críticas do pessoal criticando a geração Z, que eles pensam diferente, que os valores são diferentes. Mas eu vejo muita coisa favorável na geração Z. O que é que você enxerga que a geração Z vai fazer melhor? Os dentistas que estão se formando dessa geração vão fazer melhor do que a gente pôde fazer? Primeiro, que eles têm a tecnologia na mão que a gente não tinha. Uhum. Né? Então, eles conseguem produzir mais rápido que nós. Não estou falando de qualidade, tá? Tô falando produtividade, efetividade. Imagina uma geração dessa bem orientada. E eles querem, tá? Essa história que eles não querem, que assim, ó, agora... Que não querem nada com a história. Porque o que fala hoje é o seguinte. A minha geração buscava estabilidade. Então, eu aprendi que ser funcionária pública é estabilidade. Eu venho dessa geração. Então, a gente queria concurso, isso. Eles já são mais inteligentes. Então, eles já entenderam que não existe estabilidade. Uhum. Então... A pandemia veio provar isso, né? Então, eles não pensam assim, igual eu penso. Ter a casa própria, o carro próprio, o emprego público, né? O carro pode ser alugado, a casa pode ser alugada. Então, são outros valores. Mas tem uma coisa que nos conecta que é muito interessante. Se você realmente se entregar por inteiro para eles, sem julgamento, né? Ouvir, escutar, porque é uma geração carente. Uhum. Porque eu vejo por mim, meu filho, eu dou o meu melhor no tempo que tenho,
mas não sou tão presente como como a minha geração teve a mãe, a Full avó time. mais presente, não é isso? Né? Hoje, a avó do meu filho, tanto materna quanto paterna, elas trabalham. Eu não tenho essa... Então, assim, é uma geração que gosta de mãe. Então, de você cuidar, de você abraçar, de você acolher. Então, eu tô aqui para direcionar, para acolher, para amar sem julgar e para aproveitar o que eles têm de melhor. Eles têm muita força de trabalho. Eles têm muita força. Quando eles se motivam, a gente também tinha. Só que imagina a nossa motivação ligada a um avião, que é hoje a tecnologia. Então, Cecília, é fantástico. Né? Na minha comunidade, os meus 2 tutores são meus ex-alunos. Eu não consigo desmotivar. Porque o tempo todo. Muitas das vezes eles não conseguem cumprir o combinado, mas aí a gente volta de novo. Então, acho que a força de trabalho da juventude, que é independente da geração, mas ligada a uma geração extremamente tecnológica, tem muito a contribuir. É uma geração que já nasceu com digital. Meu filho, quando tinha 2 anos, ele chegava na frente de uma TV, achava que era um celular, um tablet, fazia assim, a gente sabe que tem TV touch, mas a minha não era. E ele se irritava porque a tela não mudava. Porque para ele, aquilo deveria ser num toque, né? Então é uma geração que nasceu com essa intimidade com a tecnologia, mas uma intimidade também com a comunicação. Sim. De fazer live, de fazer stories, de fazer, né? E eu acho que se a gente souber guiar, enquanto professora, enquanto mãe, quem for mãe, guiar essa geração a favor disso, eles vão poder comunicar, informar, educar a população de uma forma que às vezes a gente fica inibido, constrangido. Sim, isso é muito importante, porque também é algo que eles têm muito menos preocupação com o julgamento, no sentido que eles acham normal muitas coisas que minha geração não acha normal. Então, não, professora, pode abrir essa câmera aí e falar. Bonito é você abrir assim, do jeito que você tá. É? Coisas que a gente às vezes fica... Não precisa de tanto preparo, né? Eu falo, gente, mas essa roupa aqui... Não, mas o seu estilo é único. Eles têm essa coisa da... Autenticidade. Que a gente, muitas das vezes, trava, né? Eu acho que a gente tentou se enquadrar mais em padrões. Sim, eles não. Eles não. Eles não. E outra coisa que eu acho também, eles não aceitam de forma alguma. Eu acho que a gente não atritava tanto. Eu acho que eles atritam mais, no sentido, não, isso aqui não pode falar, isso aqui não pode fazer. Eu acho eles mais posicionados, só que eu falo para eles, eu acho que muitas vezes vocês se posicionam de uma forma, tem que estar mais embasado. Mas eu vejo que se eu tiver alguma coisa de preconceito, eles sabem mais os caminhos de denúncia, eles sabem mais os caminhos de posicionamento. Eles são menos submissos. São bem menos. Bem menos. Então, para você se conectar com eles têm que ver que realmente você se importa com eles. Então, o tempo todo humano, né, no sentido que a gente fala, né, da humanização, nessa relação ela conta muito. O afetivo conta muito. Eu acho importante a gente estar falando sobre isso, porque nós somos mães, muitas pessoas que estão assistindo aqui são mães, são pais, são tias, né? Mas nós somos professoras, mas nós somos clínicas. Somos. E a realidade é que os pacientes que eu vou atender daqui a um tempo vai ter essa geração no meio. E a maneira de consumir cuidado da geração Z é diferente da geração X ou de um baby boomer. A gente não pode dizer, eu vou atender só quem é 40 mais, 50 mais. Não. Né? Até porque ninguém criou raiz. Então, uma hora esse povo vai embora e eu planejo trabalhar muito ainda. Sim. E se eu não souber me conectar com essa geração que está por vir, eu estou fadada ao fracasso. Sim. Né? Outra coisa, a gente vai ser cuidado por essa geração. Também. Né? Também. Daqui a um tempo, talvez no dia, se eu ficar acamada ou tiver alguma necessidade, quem vai cuidar de mim provavelmente é alguém dessa geração. Né? E eu ia te perguntar justamente assim, o que é que você, se você pudesse trazer uma reflexão de coisas da base que a gente queria que eles nunca perdessem e que talvez essas coisas estejam se perdendo. Né? O que é que você pensaria dessa base? Uma coisa que eu acho muito importante é a lealdade. Né? E, às vezes, a gente vê isso se perder um pouco por causa dessa questão mesmo. Né? Se for melhor eu ir para aquele trabalho, eles realmente acabam sendo mais voláteis. Né?
Não no sentido Eles ruim. não se prendem. Não se prendem tanto, né? E eu acho que a lealdade, a verdade, a lealdade... A gratidão, né? Porque como tudo é muito rápido, a informação vem muito rápido. Quer ver coisas assim que me chocaram, assim, por exemplo... Mas eu super converso com eles, assim, né? No sentido assim, por exemplo... Dia do professor, eu sempre fiz festa pro professor que estava naquele dia. A gente não tinha aquela coisa de WhatsApp e tal, mas... e eu já passei agora há pouco tempo um dia do professor, o aluno estando comigo, nenhum aluno deu feliz dia do professor, é um professor que gosta. Uhum. Eu acho isso muito diferente, né? Isso não é... E eu sempre falo, a gratidão, o respeito, não é porque eu sou professor, eu preciso ser, mas eu acho que é normal, né? É uma data, é normal você, né? Feliz Dia das Mães, feliz professor. Isso tem a ver até com a afetividade, de você demonstrar afeto, porque não é só dominar a técnica. Aí você vai fazendo pessoas que eles têm muita capacidade de comunicação, isso é soft skill, eles dominam a técnica, mas talvez eles tenham uma fragilidade de conexão. E a gente tem falado sobre conceitos, né? As hard skills, que seriam a técnica, elas são a base, elas são obrigatórias, não é benefício nem privilégio. As soft skills é algo que diferencia um profissional bem-sucedido de um que não é bem-sucedido. Sim. Né? Mas hoje a gente fala também das hard skills, que seriam as habilidades do coração. Sim, que é essa conexão. Né? Algo que a gente ouve muito falar de hard e soft e não se toca, que só hard e soft, sem conexão. Mas uma coisa que eu acho assim, então o que acontece? Eu passei por essa situação. Eu fui lá, eu comprei um bolo pro dia do professor e fiz a festa do dia do professor pro aluno. Eles nunca mais vão fazer isso. O que você está fazendo? Você está virando as costas, brigando com o aluno? Discutindo a relação? Ou você está dando um exemplo? Porque ali dentro não tinha só eu de professora. Tinham outros professores. Então, é o dia do meu colega, é o dia do professor que eu honro, que eu sou grata. Então, eu vou comemorar aquele dia. Não precisa o aluno ficar. Então, poxa, professora, que legal isso que você fez. Você me desculpa. Eu recebi tanto amor, tanto carinho. Né? Então, assim, eu acho que o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E não adianta ficar mais falando, não. Então, assim, eu criei, quando cheguei na UNB, a disciplina de pacientes especiais, né, optativa. E um grupo estava comigo. A gente fez a disciplina totalmente diferente. Ia almoçar fora. O primeiro dia da disciplina era meu aniversário. Eu fiz uma festa de aniversário, um chá da tarde, né, com a professora Laís, num café, fazendo várias atividades com ele, com bolo, tudo. Eles foram meus convidados. Então, assim, quantas coisas a gente também pode fazer diferente? Aquela coisa da sala de aula tradicional, 2 horas de aula, eles não suportam mais. Então, nós também temos que dar o exemplo de afetividade. Porque será que a gente é tão afetivo assim? Será que no dia a dia a gente também não perdeu essa afetividade, por isso que eles são assim? Uhum. Então, eu acho que o aluno é o reflexo do professor. Como o filho é reflexo da mãe, do pai. Então, eu, enquanto professora, na posição que estou, eu vou continuar custe o que me custar, mas dando um exemplo de afetividade. Então, isso era algo que eu não queria que eles perdessem. Mas eles também estão perdendo porque o mundo perdeu. O mundo perdeu. A pandemia, eu acho que fragilizou muita coisa. O excesso do digital que venceu barreiras, né? Sim, porque sim. eu consigo conversar com você muitas vezes diariamente. Você está em Brasília, eu estou em Natal. Sim. E isso é maravilhoso, de a gente trocar ideia, né? De a gente assistir live, de ter acesso ao conhecimento. Mas, por outro lado, algumas conexões se fragilizaram. Né? Você ligar para alguém no aniversário, hoje eu digo que é uma prova de amor. Porque o pessoal grava um áudio ou manda uma mensagem, né? Uma mensagem padrão. Então, eu acho que isso é uma base, sim, importante de retomar. Essa reflexão foi bem importante. E, minha amiga, conta para mim de projeção para o futuro. 2026 a gente tá. Vamos pensar em 2031. O que você acha que vai mudar? Que já está mudando e que vai se consolidar daqui a 5 anos. Eu tenho que falar da minha área, né? O ensino. O ensino. Ou ele muda, ou ele acaba. Porque do jeito que está hoje, tem muitas deficiências, né? E aí a gente está vendo no mercado, porque a gente começa a ver no paciente. Né? Quando a gente começa a ver notícias, né, de procedimentos errados, né? Enfim, pacientes que vão, às vezes, a óbito em cadeira, coisas que acontecem. Então, o ensino, para mim, está falhando. Né? Então, eu acredito que em 2031...
a gente vai começar a ter, já está, né? Modelos de ensino alternativos, diferenciados. Eu acho que as universidades vão começar a mexer nos seus modelos de currículo. Eu acho que a gente caminha também para um atendimento a nível de saúde pública e a nível de saúde privada, cada vez mais buscando afeto, humanizado, resolutivo ao mesmo tempo. Então, locais que realmente a pessoa vai chegar, ela vai conseguir passar por... eu tenho pavor de dentista, passar por uma sedação com segurança, a gente vê a nova RDC. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando 2030. Quem não tiver alinhado a esse novo modelo, pessoas ansiosas, pessoas estressadas, pessoas que precisam disso no consultório, isso aí é atendimento. Para qualquer especialidade, não é só para quem é o PNE, não. Para o camarada que faz endo, que vai atender um executivo que é ansioso, que tem medo de dentista, ou que está estressado pela vida, mas chega lá com a pressão alta, chega hipertenso, né? Então, você acredita que se o ensino não mudar, a ponta vai ficar frágil. Já tá, né? Mas eu acredito que em 2030 a gente já vai ter uma ponta melhor. Eu acho que a gente já tá caminhando. Já tá se falando muito sobre a experiência do cliente, primeiro atendimento, né? Eu acho que já caminha. E aí para mim, em 2030 a gente vai ter realmente... Agora a gente tá vivendo a transição. Em 2030 eu acho que isso vai ficar muito nítido. Os locais que ensinam isso e os locais que atendem isso. Entende? Eu tenho dito que quando o dentista ele muda a forma de pensar, ele muda a forma de agir. Se eu reflito e começo a pensar diferente, eu vou agir diferente. E quando o dentista muda a forma de agir, o paciente muda a forma de viver. Sim. Né? Se eu ajo diferente, se eu conscientizo e se eu sensibilizo e se eu motivo meu paciente diferente, ele vai viver diferente, ele vai colocar em prática o que ele precisa para ter saúde, ele vai ter uma relação mais saudável com a odontologia, com o cuidado. Então, isso é algo que eu compartilho com você. Sim. Eu vejo essa mudança, eu acho que isso está alinhado. E que bom, minha amiga, que a gente segue juntas Sim. nessa tentativa, nessa missão, talvez, de mudar o mundo por meio de nossas mãos enquanto professoras. A sua reflexão é muito importante, né? Porque você muda o aluno muda o paciente muda para frente. Isso, para mim, é construir legado, né? Como você falou, né? Só você ficar ali, ó, né, com o paciente, tudo, mas é isso que nos move, é isso que nos motiva. Porque se você parar para pensar, um educador, digo um professor, né, que educador todos nós somos, vou pensar em quanto ele realmente tem de entrada, né, a receita, o mundo sem ensino poderia trazer mais retorno financeiro. Mas eu digo que esse retorno de você conseguir expandir, né, um legado, de você conseguir ver que a sua gota, né, tá virando uma cachoeira. Um oceano. Opa! Então, assim, isso não tem preço, não tem o que pagar. Então, um ganho subjetivo. Não tem como. Muitas pessoas me perguntam, você faz muita coisa. Você não tem vontade, assim, de ficar só no consultório, de diminuir o ritmo? Eu tenho. Mas muitas das vezes me pergunto, Senhor, o que eu tiro? Porque eu não consigo parar de ensinar. Eu não consigo parar de atender, né? É claro que a gente sabe o que a gente tem que tirar, mas assim, jamais eu vou conseguir me separar. Você nunca vai ser uma professora que não atende. Você é mais completa, assim. E nunca vou deixar também de ensinar, entende? Mesmo que o consultório, que a vida privada me dê muito retorno, eu quero continuar sempre, sempre, sempre transmitindo. Estamos juntas, minha amiga. É isso aí. Eu vou deixar você com as palavras finais. Conta um pouquinho, pode se despedir, fazer uma reflexão final com o colega que está assistindo a gente. Certo. Bom, eu deixo aqui, né? Eu acho que a conversa já foi muito agradável, muitos insights, muitas coisas já aconteceram aqui, mas que você não desanime. Porque eu recebo muitas mensagens de dentistas, assim, desde o recém-formado a, né, às vezes, muito tempo de profissão, muito desanimado. Né? Eu já estou formada há 17, 18 anos e eu vivo de odontologia. Na minha casa, o pão que a gente come é de odontologia, vem da odontologia e é uma profissão maravilhosa. A gente muitas das vezes fica chateado, mas assim, se você realmente se dedicar, estudar, né, aprender essas habilidades que estamos conversando aqui, o retorno vem, ele é certo, né? Então, se você desanimar, você tem a Cecília Guiar, você tem a Bruna Lavinas para conversar com você, bater um papo, mas não desanime, continue, porque muita gente precisa de você.
né? Então, eu acho que a mensagem final que eu deixo é essa, da persistência, né? Nem todo dia é bom, nem todo dia é motivador, mas todo dia é necessário, né? Porque é aquele dia que Deus separou para você mudar a vida de alguém. Então, não desista desse dia. Acho que é isso que eu tenho para deixar e te agradecer pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui com você. Você também que nos assistiu até agora, muito obrigada. E sigo aí à disposição. Eu tenho que te agradecer sempre. Agradecer por hoje. É sempre maravilhoso, é sempre motivador conversar com você, né? Mas agradecer pelo dia a dia, pelas contribuições que você traz para a minha vida, pela motivação que seu exemplo dá, porque eu acho que a gente se motiva pela ação do outro. Pô, minha amiga, é difícil falar sobre isso e não se emocionar, né? Tem que ter fluxo também nos olhos. Fluxo lacrimal. Aí junta duas choronas aqui, mas eu queria te agradecer publicamente, né? E te desejar as melhores conquistas. Amém. Né? Que seja ilimitado. Com certeza. O seu trajeto, o seu sucesso e o seu legado. Agradecer você que está assistindo a gente, né? Que possa dar um feedback aqui sobre essa conversa, né? Sobre como isso impactou a sua vida. E dizer que, periodicamente, nós temos novos episódios e que eu espero você no Fluxo da Vida, no Fluxo da Odontologia. Beijo, fique com Deus.